Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. Antes de começar, peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-lo sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Esse é o livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se distraídos por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. E aí, meninas, que vamos ler hoje? Rosinha, você escolhe, por favor? Sim, tudo bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Qual a página? 136.
Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a forma de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e aqui sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. É interessante essa questão, né, de nós vemos, né, muitas pessoas que são falsas, né, que fingem ser nossos amigos e por detrás falam mal da gente, e também tem aquelas pessoas que, né, nós vemos que parecem extremamente benevolentes, né, mas que em suas casas são verdadeiros tiranos, né, e às vezes a gente se impressiona como uma determinada pessoa, né, praticou um crime, né, e todos comentando, mas ele era tão amável, era tão bom, sim, na rua, né, com os outros, mas em casa era um tirano doméstico, né? E nessa questão da nossa casa, né, é o ambiente mais complicado que nós podemos frequentar, porque é ali que estão os nossos processos mais dolorosos de resgate, né? Eu não sei qual é o palestrante espírita, aqui ter sido o Haroldo Dutra Dias, que nos fala que a maioria dos casamentos são casamentos de resgate, né? Por isso que as pessoas se consorciam, se unem, e depois de alguns meses, né, algum tempo, passam a não conseguir mais estarem juntos, né? Porque sem uma base moral e espiritual para fazer vencer as barreiras e as diferenças, nós não conseguimos estar juntos daqueles que necessitamos, né, coabitar. Né? Comentários? Fred, nós sabemos que hoje, nos tempos odiernos, né, e desde os imemoriais, vamos dizer assim, a família humana está em crise, né? Podemos afiançar que a harmonia nos lares humanos está em sério declínio. Isso coloca em extremo perigo, né, a evolução do padrão vibratório do planeta,
Por quê? A célula máter e se não houver um conjunto, né, de famílias harmônicas, né, uma sociedade toda envolvida nesse mistério, a- realmente e também só para complementar, Jesus odiava os hipócritas, né, meu? Aquelas criaturas sorrateiras que se esgueiravam entre os poderosos, né? E sempre de forma sinistra, né? Provocando o mal e disseminando ódio em ambiente social em que viviam. Jesus combateu fortemente esses indivíduos, né? Inclusive os condenou, né, a um mundo de expiação e prova bem severos. Obrigado, irmão. Por nada, Rubem. Eu aproveito para pegar essa palavra que você usou, odiar, né? Que ela vem do kaimizei grego, que na verdade significa amar menos, né? E no próprio evangelho dele, que ele fala, né, que quem não odeia seu pai, sua mãe, né, seu filho, não, né, não pode conhecer o reino dos céus, né? Ele quer dizer amar menos, né? Então, é claro que Jesus, né, não poderia passar a mão na cabeça de ninguém, né, sendo quem é o nosso governador planetário, né? Então ele, como você disse, ele combateu bastante essa questão da hipocrisia, né? E até usou de energia, né, no episódio dos vendilhões do templo, né? Que ele chama realmente todos de hipócrita e, né, derruba as coisas lá para dizer que até a energia tem o seu lugar, né? Se nós formos pensar, para sairmos da cama às 6 horas da manhã, se você for se você for mole, você não sai, né? Você precisa de energia, você tem que domar ali os seus instintos, né? E essa questão da sociedade, da família, né? Ela é na verdade, é um reflexo de quem somos, né? É claro que se nós formos pensar, nossos pais, mesmo com as suas deficiências, as suas limitações, eles acabaram nos dando mais do que receberam, né? E a tendência é que nós, com os nossos filhos, façamos a mesma coisa, né? Então eu vejo, por exemplo, que, né, eu não tive um pai presente, meu pai viajava bastante, mas isso me fez ver que eu precisava estar mais perto da minha filha, né? Que o trabalho é importante, mas se eu tenho a opção de trabalhar menos, ser mais eficiente, né? Aquela coisa, não trabalhe mais duro, trabalhe de uma forma mais eficiente, né? Então, eu ganhei, né? Ela ganhou e eu ganhei. Então, é interessante que nós precisamos sempre ter em mente que o local mais importante em que nós somos plantados é no meio da nossa família. É ali que tem a nossa missão de maior prioridade, né? E depois, né, com relação ao trabalho, nós também vemos claramente que não é ao acaso que às vezes temos um chefe difícil, um companheiro de trabalho mais difícil, né? Muitas vezes fomos nós que, que causamos, né, dores a esses irmãos que hoje nos cobram de uma maneira, às vezes de uma maneira cruel, uma maneira desmedida, né? E daí nós vemos que tem uma frase que eu acredito ser de Joana de Anjos, que ela fala assim, né? Ou do Chico, agora eu não me lembro bem. Existem injustiças, mas não injustiçados, né? Então, todos nós, de alguma maneira ou de outra, estamos colhendo aquilo que plantamos.
Mas como a lei divina é a lei de justiça, amor e caridade, nós temos duas possibilidades, né? Nós podemos pagar o mal que fizemos com o nosso sofrimento, né? Ou então nós podemos ter o nosso sofrimento muito diminuído trabalhando no bem, né? Como fazemos agora, né? Estamos aqui, cada um em suas casas, cedendo uma parte do seu tempo para estudarmos da melhor maneira possível o Evangelho. Os espíritos bons, como nós nos comprometemos com um dia e horário, né? Eles se organizam para trazer aqueles irmãos desencarnados que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos, né? E por aí nós fazemos algo que é extremamente raro, que se chama caridade totalmente desinteressada, porque nós não conseguimos ver aqueles que de alguma forma estamos beneficiando, né? E na verdade o principal beneficiado somos nós mesmos, porque cada vez que fazemos o evangelho no lar, a nossa casa ela fica protegida por uma semana, pelo menos. E todos aqueles miasmas, aquelas formações, aquelas cristalizações mentais negativas que ali estão, elas são retiradas por esses irmãos, esses irmãos espirituais, que fazem todo um processo de limpeza em nossa casa. Então, é isso que eu gostaria de falar. Alguém tem algum comentário? Fred, falta fraternidade, um espírito mais fraterno entre os humanos. Me lembro, enquanto nós estávamos fazendo as suas abordagens, para que o nosso amigo Pablo tenha ciência desse ensinamento de Alexander Pope, né, parafraseando ele, que condiz com a nossa espécie de discussão a respeito, né? Aquela frase que não conheci ninguém em minha vida que não tivesse conseguido suportar como um perfeito cristão as desgraças alheias. Creio que nós tenhamos que fazer uma reflexão muito forte sobre essa temática, não, Fred? Obrigado, meu amigo. Pablo, quer falar alguma coisa, irmão? Eu acho muito bem colocado a argumentação que você fez, principalmente, né, falando de que o lar, hoje, talvez seja, talvez não, eu digo falando, né, como quem está ouvindo, né, realmente faz sentido de ser o lugar mais difícil, né, das pessoas se entenderem. As pessoas parecem que estão se afastando entre si, sejam amigos, familiares, e se deixando aproximar de pessoas estranhas, distantes, de possibilidades tremendamente improváveis, né, e se deixam levar, pessoas que caem em ciladas, armadilhas infantis até, né, e não conseguem conversar, às vezes, com um amigo, um familiar, né, não tem essa proximidade, não se sentem próximos dessas pessoas. Isso é estranho, né, talvez porque as pessoas não saibam o que é amizade mesmo, né, que não são só de bons momentos que se faz uma amizade, nem só de concordância, né. Eu sou uma pessoa que sempre me senti à vontade argumentando, debatendo, sempre me fez bem, não mal. Eu nunca debati de uma forma a querer, vamos dizer, acabar com o debate, censurar alguém, conversar, e nem sempre é muito bem visto, né? Muitas vezes falar, você polemiza, você argumenta, mas eu acho que ainda se comunicar, tentar se comunicar, ainda é a melhor maneira de conseguir alguma coisa. Então, eu achei bem bacana, acho que vai de encontro ao que eu penso. Talvez eu não faça da melhor maneira, talvez existam maneiras melhores do que a minha, mas ainda acho que, né, falar e ser verdadeiro com alguém é o único caminho de interagir de alguma forma positiva.
Então, não sei, eu acabo falando demais, né? Mas eu acho que é isso aí. Obrigado, Pablo. Mais algum comentário, pessoal? Não, obrigado, Fred. Só para a gente fazer aqui o fechamento antes de passar para as vibrações, né? Veja que o Cristo, né? Ele, o governador planetário, ele estava aqui antes da formação do nosso planeta, ou seja, ele já é quem ele é há 5 bilhões de anos, né? E ele escolheu vir pessoalmente para nos dar o exemplo, né, de como vencer o mundo, né? E é simples, são simples os ensinamentos dele, mas são muito difíceis de serem aplicados, né? Até porque, é, como nos diz Joana de Ângeles, né, nós somos a soma, né, de várias encarnações e os nossos comportamentos, né, principalmente aqueles mais arraigados, né, é uma soma de tudo que nós fomos antes, né? Então, o Fred de hoje, né, ele está tentando sair da inércia de um comportamento que ele já pratica há centenas de anos, às vezes milhares de anos, né? O Haroldo costuma nos dizer que muitas vezes a gente tem comportamentos cristalizados há 30, 40, 50 encarnações, né? Então, a gente pegar 50 encarnações, uma média de 50 anos, mesmo que não tivesse intervalo entre elas, né? Seria antes de Cristo, né? Então, por isso que é tão difícil a gente vencer a si mesmo, né? E eu costumo falar bastante isso, né? Que Jesus, quando veio para a Terra, né? Ele estava na casa de Simão Pedro e reuniu lá o pessoal e falou: bom, agora abre as escrituras aí, a gente vai fazer algo diferente que vocês não me viram fazer, né? Aí ele pergunta para Simão: Simão, é, quando você pega os peixes lá, o que você faz? Ah, mestre, eu pego os melhores peixes e levo no mercado, porque ninguém, né, quer comprar porcaria, resíduo, né? E o, o carpinteiro? Ah, ele pega o enxó, o formão, né, molda a madeira, né? E o oleiro, né, que faz os tijolos, faz a mesma coisa, ele modela a massa, né, o barro para fazer algo que sirva, né? E daí Jesus fala o seguinte: o lar é a mesma coisa. No lar é que a gente forma o caráter, né? O que a pessoa precisa ser em sociedade. Se a pessoa não tem um lar em harmonia, né, ela vai acabar colocando todas aquelas deficiências para a sociedade, né? Por isso que a gente vê uma sociedade assim tão difícil, né? Porque as pessoas estão complicadas, né? As pessoas tão, tão nesse movimento, né? De evitar a dor a qualquer preço e buscar o prazer a qualquer preço, né? A dor e o prazer não é que está errado. A dor e o prazer fazem parte da nossa família, da nossa experiência. Mas se você pegar alguém que não tem nada, né, nem o que comer, e a pessoa tiver um pouco de dinheiro para comer, nossa, isso vai gerar uma felicidade extrema, né? Mas a partir do momento, né, que a pessoa já tem, né, já tem uma casa boa, um carro bom, consegue viajar, consegue fazer um monte de coisa, mais dinheiro não resolve a vida da pessoa, não vai torná-la mais feliz. E muitas vezes a gente confunde felicidade com prazer, né? É claro que o prazer é bom, mas para você ser realmente feliz, a melhor forma de você ser feliz
é servindo ao outro, é tentando se melhorar, é tendo um senso de propósito na sua vida. Pois se você não tiver isso, você vai cair na depressão. Não tem outra escapatória. Comentários finais? Que dizer, não, Fred? Nós temos que buscar a todo custo, né? Nos aproveitar dentro do processo reencarnatório e buscar a evolução espiritual e que seja a todo custo. E isso nós podemos alcançar a reforma íntima, né? A busca da reforma íntima. É o único subterfúgio para essa finalidade, creio eu. Obrigado, irmão. Pablo, algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não, brother. Tô achando que tá bem esclarecido. Fácil de entender. Pessoal, se não tiver mais ninguém para fazer alguma contribuição, eu vou passar para as vibrações. Agora é o momento que nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus. Primeiramente, agradecendo por estarmos aqui juntos em seu nome, pois ele prometeu que ali estaria, e aqui ele está, através dos espíritos benfeitores que estão ao redor de nós. Vamos aproveitar para fazer vibrações por aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, como os nossos irmãos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Como o nosso amigo Fred, Charles, Alain, Bruno, Elias, Verena, Gabriele, Juliana e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. E também não podemos descuidar dos nossos irmãos encarnados que sofrem processos cruéis de obsessão. E muitos acreditam que os obsessores, né, os pintam como verdadeiros demônios. Mas, na verdade, tanto o obsessor quanto o obsidiado, eles estão ligados, né? O obsessor é aquele que foi prejudicado, muito provavelmente numa vida anterior, e por não perdoar aquele que o prejudicou, continua seguindo, né? E vai minando esse irmão, tentando fazer com que ele desencarne, e um dos processos é a depressão, né? É a depressão para levá-lo ao suicídio. Então vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos, tanto os obsessores quanto os obsidiados, para que esses laços possam ser refeitos. E devemos lembrar também dos nossos líderes mundiais, né? Dos homens e mulheres que definem os destinos aqui na Terra de tantos bilhões de seres, né? Vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos para que eles possam fazer escolhas melhores, fazendo o melhor que podem para que eles possam estabelecer a paz no planeta, né? E mantê-la. Vibremos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, né? E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento, para que elas possam receber um pouco dessas vibrações benéficas.
que essas pessoas que vieram à nossa mente sejam amparadas. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para combater as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, um forte abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos.